Olá, irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal A Hora da Escatologia. O vídeo de hoje faz parte ali de uma série de vídeos onde eu gravei Ai das Grávidas, o outro, o Lugar das Crianças no Arrebatamento, e o vídeo de hoje tem por tema Quando uma pessoa deixa de ser criança. Tem havido muitas perguntas a respeito deste tema, a respeito desse assunto, e eu elaborei aqui um esboço, um estudo para completar aqueles dois vídeos, e como estão surgindo aí muitas perguntas, nós vamos ver o que dizem as escrituras. Fique comigo até o final e eu tenho certeza que você vai ser muito cheio de conhecimento. Também escrevi o livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que você encontra no site da Amazon. A Amazon, em qualquer lugar do mundo, ele é entregue. Muito bem. Quando uma pessoa deixa de ser criança? Isso é uma questão muito mais psicológica e antropológica. Nós vamos entender por quê. Há meninos e meninas que já nos primórdios da sua vida manifestam comportamento como se fossem de adultos, ao passo que há adultos manifestando comportamento de criança. Além disso, a nossa sociedade também condiciona o desenvolvimento. Nos tempos bíblicos, tempo de Cristo, era normal uma menina ser entregue em casamento antes da puberdade, por exemplo, antes dos 15 anos. Isso era comum no tempo bíblico. Então há que ver essas questões culturais também. E outra coisa que nós devemos ter em mente é que o nosso sentimento ele não deve comprometer um princípio bíblico. Por exemplo, ontem eu vi uma pessoa questionando que uma criança não poderia ser deixada na tribulação e perder o arrebatamento por conta de que era uma criança, de que por conta de que ela era inocente. E aí eu até respondi dizendo que o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Então há um equívoco por parte de algumas pessoas em achar que uma vez que aconteceu o arrebatamento, quem não subiu no arrebatamento está condenado ao inferno. Isso não é verdade. Quem não subiu no arrebatamento ainda poderá ser salvo, como eu já fiz uma live de 1 hora com o título Haverá segunda chance após o arrebatamento? Claro que o cenário será outro, não é a dispensação da graça, é um período do governo do anticristo, é um período de juízo de Deus na terra, da ira de Deus e do cordeiro sendo derramado na terra, e ainda por cima perseguição do diabo a quem acabar se convertendo dentro desse período. Então será um período muito difícil, mas haverá sim salvação conforme os textos bíblicos expostos naquela live demonstram. Não vou seguir por esse caminho porque não é a temática da live de hoje. Como eu estava dizendo, o nosso sentimento, gente, ele não deve comprometer um princípio bíblico. Qual princípio bíblico nesse caso? Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então vejam, não existe salvação por faixa etária. A salvação é em Cristo. Todas as pessoas precisam vir a Cristo. Mas apesar de ter feito essa introdução, agora é que nós vamos passar ao que dizem as Escrituras e nós vamos entender muito melhor algumas questões aqui, tá? Olha, por exemplo, pela Bíblia nós podemos perceber que há um momento de separação, sim, entre a idade da razão e a idade da não razão. Em cada igreja, em cada cultura, costuma-se falar que essa idade é um número X. Porém, conforme eu já expliquei no início, isso é uma questão muito mais psicológica e muito mais antropológica, muito mais cultural. Tem muito mais a ver com os costumes. Porque há lugares onde as crianças aprendem muito mais rápido o bem e o mal. E o texto bíblico diz que há um momento de cisão, há sim um momento de rompimento entre a pureza e já discernir o certo e o errado. Mas a Bíblia não fixa idade, porque isso vai depender de questões psicológicas, culturais, antropológicas, portanto. Olha só uma coisa, Deuteronômio capítulo 1, versículo 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e a eles possuirão. Então, aquelas crianças que eram incapazes de discernir o bem e o mal, elas entrariam na terra prometida. Isso é uma representação, uma tipologia do céu. Então, a criança, enquanto num estado de pureza, enquanto num estado incapaz de discernir o bem e o mal, isso com certeza, essa criança vai estar salva sim. Ainda só para confirmar esse texto, Isaías 7, 15 e 16, mostra que há esse tempo entre as crianças. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo.
O contexto aqui está falando da vida do Messias, mas o que nos interessa para esta análise é o fato de que há um momento onde a criança saberá escolher. E é possível sim. É claro que essa idade ela vai descendo cada vez mais por causa do acesso à tecnologia, o acesso ao celular, por causa das questões psicológicas, culturais, cada vez mais essa chamada idade da razão vai descendo. Mas olha que coisa interessante aqui, em Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Olha que palavra forte. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então as próprias crianças, pelas atitudes, vão demonstrando aquilo que está na sua consciência, e os próprios textos de Isaías e Deuteronômio demonstram que há um momento onde esse rompimento acontece. Então não é possível nós sabermos discernir quem é que vai deixar de subir no arrebatamento. Quem sabe isso é Deus. Tanto que Deus julga e sonda o coração e a consciência. Olha um outro texto que durante essa preparação, essa pesquisa que eu fiquei fazendo nesse sábado para você, vai trazer ainda mais esclarecimento sobre o tema. Romanos, capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, e para quem não tem lei? Versículo 13 em diante. Porque os simples... versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, o seu comportamento, sua consciência. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens. Estou aqui no versículo 16. Isso, analisar o que realmente dizem as escrituras, irmãos, é extremamente importante, porque às vezes pelo nosso sentimento, alguém falou assim, puxa, mas será que uma criança de 8 anos, isso vai variar. Isso não quer dizer que toda criança de 8 anos já tem consciência, mas na maioria dos casos sim, mas depende de uma questão psicológica, de uma questão cultural, antropológica e do que se ensina. Aí começa a entrar a responsabilidade que cada um de nós tem de apresentar o Evangelho, o Reino de Deus e as Escrituras. Agora, uma outra passagem que alguém citou, sem entender o contexto, era Mateus capítulo 10, versículo 14, diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, o saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu vossos pés. Em verdade vos digo, menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que ocorre nessa perspectiva aqui, gente? Nessa perspectiva da rejeição do evangelho, fica muito claro, muito importante que as crianças sejam apresentadas ao evangelho e ao contexto bíblico. Por quê? Quando Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus, é muito importante analisar aquela passagem no seu contexto. Jesus está caminhando para a crucificação, e mesmo assim ele encontra tempo para parar com as crianças. Seus discípulos estavam querendo impedi-las de chegar a ele, e ele ficou bravo com os discípulos e disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E abençoa as crianças. Agora, quando Jesus diz isso, gente, ele está fazendo uma referência no modelo de humildade, de fé genuína com que a criança acreditava e recebia. Ele estava falando da natureza do reino. Agora, Jesus não estava ali ensinando uma escatologia no sentido de arrebatamento, no sentido de tribulação. É só analisar a passagem no seu contexto, e Jesus não estava falando nada ali a respeito de arrebatamento, a respeito de tribulação, a respeito da criança ser tirada daqui, arrebatada. O contexto não era esse. Não era disso que Jesus estava falando, mas sim da natureza do reino, da simplicidade com que se deve receber o reino, da confiança genuína. E uma outra coisa muito importante é que as crianças foram trazidas a Jesus. Isso é extremamente importante. Tanto Lucas quanto Mateus, eles vão citar palavras gregas que vão dar a ideia de que poderiam ser crianças de colo, poderiam ser crianças infantes, mas o mais importante é que aqueles pais, as pessoas que eram responsáveis pelas crianças, conduziram elas a Cristo. Por isso é muito importante que cada pessoa convertida, crente, entenda do seu papel e da sua responsabilidade de pregar o evangelho para as crianças. Tem que se pregar a palavra e não ficar só colorindo coisas, inventando historinhas. Precisa se ensinar o conceito
de pecado, falar quem é Jesus, falar de salvação e desde o ventre já começar a orar. Isso é possível ver em 2 Timóteo 3,15, que Timóteo sabia as escrituras desde a infância. Provérbios 22,6 fala de criar a criança no caminho da palavra de Deus, e por aí vão ser uma série de contextos bíblicos. Então tenha em mente o que dizem as escrituras. Um abraço, até logo mais, pessoal!